Bem-vinda ao Café com Fé, nosso devocional aqui no Instagram, Maiara Sayonara, toda semana. Sim, para você que entrou aqui procurando uma dica de moda, de estilo para você trabalhar aí na sua loja, aqui nesse Instagram nós temos toda semana essa live que é totalmente o contrário sobre estilo, sobre moda, mas o que está conectado, né, com a nossa vida espiritual. Afinal, nós somos pessoas e precisamos cuidar dessa área. Então, toda semana aqui, terça-feira, 8 horas da manhã, a gente se reúne para fazer esse devocional e a gente fala da palavra e a gente se fortalece. Quantas vidas têm sido transformadas aqui. Pessoal que vai assistir no YouTube depois, tem o Instagram só do Café com Fé, tá? Deixa eu colocar aqui, Café com Fé BH. Café com Fé BH. Esse Instagram aqui, a gente só faz devocional e a gente tá profissionalizando ele só para mensagens de fé, tá? Então, quem tá aqui pela primeira vez, bom dia para vocês que estão assistindo aqui ao vivo. Nós vamos aqui meditar em Ezequiel 37. Ezequiel 37, se você quiser acompanhar. Quem quiser aqui falar que tá aqui pela primeira vez, manda aí. Ó, eu passei o latom, dente tá suja. Faz parte, né? Se não for isso, não é Maiara. Vamos lá. Dente limpo. Pra gente começar. Primeira vez? Bem-vinda! Bom, tem uma galera chegando aqui, né, no Instagram. Vamos lá. Sejam todas muito bem-vindas aqui nessa live. E se for no Instagram que vocês estão chegando também, sejam bem-vindas. Eu espero muito poder contribuir, não só para a loja de vocês, mas para a vida de vocês também, tá? Aqui, às terças-feiras, nesse horário, 8 horas da manhã, a gente foge um pouquinho do padrão dos Instagrams que vocês costumam acompanhar, de estratégias de vendas. Aqui, a gente fala sobre os meus princípios, os meus valores e que também se compartilham com os princípios e valores, se conectam com de muitas das pessoas que aqui participam. Esse nosso encontro já acontece há mais de 2 anos, quase 3 anos mais ou menos, desde quando eu era lojista, eu era empreendedora. Tenho muitas pessoas do consumidor final que continuam acompanhando aqui por conta do Café com Fé. Esse é um encontro onde a gente abre a Bíblia e fala de alguma passagem, de algum versículo, algo que edifica a nossa vida e tem transformado a vida de muitas pessoas. A gente fala aqui a verdade sobre o verdadeiro evangelho. Aqui nós não falamos de religião, eu não sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa espiritual. Então fica tranquila, a gente não vai discutir que placa de igreja. E eu também eu não tô aqui pra poder impor nada. A gente tá aqui pra aprender junto, tá? Eu vou aprender junto com vocês. Eu também não tenho nenhum cargo, nenhum título. Não é que eu me admire disso, não, né? Deus levanta cada um pra uma missão. Mas eu não tenho nenhum, né? Às vezes as pessoas entram, você é pastora. Não, eu sou só uma apaixonada pelo Senhor Jesus, tá? Então a gente tá aqui pra poder edificar a nossa vida espiritual. Que é o que eu tenho falado muito com as lojistas que aqui acompanham esse Instagram. Se a gente não tiver uma mentalidade forte, se a gente não cuidar dessa vida, dessa área, né, da vida, que é a área espiritual, que pra mim é o pilar principal para uma mulher ela realmente conseguir ser forte, conseguir vencer todos os obstáculos na vida. Não tem como, assim, às vezes a gente fica perdida, compra curso, faz curso e pega conteúdo e não se encontra na vida, se sente perdida, não se sente completa. Pode ser completa em uma área, mas a outra ainda tá faltando alguma coisa. Então, para que a gente tenha realmente essa vida com abundância que Deus promete, esse aqui é um princípio inegociável para mim, tá? Então tem pessoas que ficam, tem pessoas que não, mas a vida é assim e a vida com Deus também é assim. Bora lá, vamos começar? Explicações feitas, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar aqui, tá bom? Pode mandar. A gente começa sempre com uma oração. Afinal, quem tem que falar com a gente é o Senhor Jesus, tá? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por mais essa semana abençoada aqui, mais uma terça-feira, onde o Senhor nos dá a oportunidade para edificar a nossa alma, para alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito daquilo que verdadeiramente a gente precisa. Às vezes na vida a gente acha e toma conclusões que a gente precisa de tantas coisas, mas uma só nos basta, que é o que vai nos sustentar, e o resto o Senhor acrescenta. Claro, à medida com que a gente busca, com que a gente luta, mas o Senhor é o fogo consumidor
consumidor. O Senhor é energia pura. O Senhor é o que pode fazer por nós aquilo que nós não podemos. O Senhor está no controle de tudo e o impossível é com o Senhor. Então, por isso, o Senhor que já viu o nosso futuro, o Senhor que já pagou um preço tão alto por amor a nós estamos aqui para retribuir um pouquinho só desse amor, porque tudo que a gente fizer para o Senhor ainda é muito pouco. E na verdade estamos aqui para nos humilhar, para diminuir o nosso eu, para o Senhor crescer em nós, para o Senhor falar com a gente, para o Senhor nos instruir, nos exortar se necessário. Fala o que a gente precisa de verdade. E aqui eu levanto essa palavra que tem espírito e tem vida, e que daqui saia fogo, que daqui saia unção, que daqui saia libertação, que daqui saia transformação, que daqui saia o sopro de vida sobre os nossos ossos secos, sobre a área da nossa vida que está seca, que o Senhor venha soprar agora a tua energia, o teu poder, o teu equilíbrio, a tua luz, e que haja transformação, que haja aqui uma verdadeira unção, derramamento do Senhor, para que haja um antes e depois, não seja só mais uma live, não é mais um conteúdo de fé, tem que haver mudança, tem que haver transformação, ou o Senhor não é Deus. Nós estamos pregando aqui um Deus morto, um Deus que só fica na palavra, um Deus de emoção, mas um Deus que faz, um Deus que transforma. Então eu peço que em nome de Jesus o Senhor venha se manifestar visivelmente na vida de cada um de nós que aqui estamos. O Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, nos dar sensibilidade para compreender, entender e enxergar o único caminho que nos leva ao centro da tua vontade, e que a tua vontade seja feita, e que se tiver alguém aqui que tem que ser elogiado, é o Senhor, e o Senhor que seja honrado, glorificado e exaltado através das nossas vidas, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu tava hoje de manhã aqui pensando, né? O que a gente quer que seja falado, né? Nesse nosso encontro aqui do Café com Fé. E me veio à mente essa passagem que é muito forte, não sei se vocês conhecem, lá em Ezequiel 37, a visão do Vale dos Ossos Secos. Alguém já ouviu falar? E, gente, vamos fazer aqui algo bem interativo, tá? Se você quiser compartilhar com alguém que você conhece, ainda que não é logista, mas depois essa pessoa chega aqui nessa live e acompanha. Se você quiser depois o conteúdo só de fé, deixei fixado aqui, Café com Fé, BH, sem ponto, sem underline, nada, para você acompanhar lá as meditações, tá? A gente tem propósito lá, tem muita coisa edificante e importante para nossa vida espiritual. Então, gostaram da minha garrafa? Em breve vou fazer a nossa, hein? A visão do Vale de Ossos Secos. Ezequiel era um profeta de Deus. Deus sempre levantava homens, pessoas, profetas, para exortar o povo, para acordar o povo, para despertar o povo, para avisar o povo do caminho da perdição que eles estavam indo, né, caminhando. E na verdade, desde a criação do mundo, Adão e Eva não surpreendeu a Deus, né, com aquela atitude de ter dado ouvidos à voz sutil da serpente. Ele já tinha um plano, um mistério em oculto que foi revelado quando ele revelou o seu filho Jesus para morrer por nós. Então isso já estava determinado. Então Deus não ia deixar de cumprir a missão dele por conta de alguns que não queriam ouvi-lo, alguns que não queriam servi-lo, alguns que não queriam obedecê-lo. Então existem pessoas sinceras na fé, puras na fé, que sedentas de Deus e que querem ter uma comunhão, uma intimidade de verdade. Não pregar só no caminhão, ou pregar no carro, ou pendurar algum amuleto. Não pessoas que andam com superstições ou se dizem ser, mas pessoas que são de verdade. Porque quem conhece a gente de verdade no nosso íntimo é só Deus, né? Mas ele nos chama sempre a uma consciência, sempre a gente ter uma vida de oração e buscar essa comunhão com ele, para que ele mostre esses vales de ossos secos que existem nos nossos caminhos, que nos atrapalham e nos impedem de chegar até ele. Então Israel, né, foi derrotado, foi destruído várias vezes. Deus permitiu isso para o povo acordar, né, para ver se o povo enxergava, porque tudo que vem com facilidade, né, as pessoas não costumam valorizar. E mesmo o povo lá do Egito, que foi liberto, tendo vários milagres
e recebido tudo que eles tinham pedido. Eles clamaram, Deus ouviu a voz deles e eles foram ingratos. Então isso não é de agora, né? Então desde Adão e Eva até hoje as pessoas vivem por si só, as pessoas não querem compromisso com Deus. Tem gente que você vai evangelizar na rua, né? Tem gente que fala, olha, eu nem quero fazer compromisso não, porque coisa com Deus é séria. E tem a consciência, e é pior ainda quando essa pessoa, né, tem consciência e conhece a palavra. Então, quanto mais a gente conhece, tem conhecimento, a partir do momento que você sai dessa live, então a gente precisa ter mais temor. Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente aprofunda, mais a gente é cobrado pelas nossas atitudes aqui. Assim como a gente vive, é como a gente vai ser julgado. Então tem salário para tudo. Vai ter salário para quem vive uma vida com Deus, uma vida de comunhão, uma vida de justiça. Não sermos pessoas perfeitas, que Deus sabe que nós não somos, mas tem esse salário, né, que é a vida eterna. A maior promessa que Deus fez para um ser humano é a vida eterna e viver o reino dele aqui, né? Ele nos trouxe aqui também para viver o reino dele, para que possamos testemunhar a grandeza dele e mostrar que é possível sim ser uma pessoa de fé, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, mesmo num mundo que já é do maligno. E o salário do pecado é a morte, né? Já está escrito aqui na palavra. Então tudo já está profetizado, já está avisado, e quem tem ouvidos, ouça. É o que o Senhor Jesus fala muito. Quem tem ouvidos espirituais, verdadeiramente, ouçam o que o Espírito diz às pessoas, né? As pessoas que são realmente, que estão buscando uma resposta e uma vida de responsabilidade, uma vida séria, uma vida de entrega com Deus, uma vida de mudança radical, porque a mudança na nossa vida é radical. Quando ele entra na vida de uma pessoa, a mudança é radical. Então já fica aí algo pra gente avaliar. A minha vida mudou radicalmente de dentro pra fora. Eu não tô falando de coisas palpáveis, tá? Porque a mudança começa de dentro para fora. É igual quando eu falo com as minhas alunas sobre imagem pessoal. A mudança delas começam de dentro para fora. A vida abundante que Deus promete é de dentro para fora. E o resto ele acrescenta, porque o reino de Deus, o reino dele morando dentro de nós, é o que a gente precisa. Então aí a gente já começa por esse princípio. A mudança, ela é radical. Quando ele entra na vida de alguém, ele muda o nome dessa pessoa no mundo espiritual, como Jacó, né? Essa pessoa, ela é transformada de dentro para fora. As pessoas, não tem como as pessoas não veem que essa pessoa tá diferente, que essa pessoa mudou, começa a perder amizades, começa a ser chacota dos outros, dos membros da própria família. Então começa a viver insultos. E aí, então, a sua vida mudou radicalmente de dentro para fora? Não precisa me falar. É uma avaliação. Não, ainda minha vida não mudou radicalmente. As pessoas ainda continuam me vendo do mesmo jeito. A minha família continua me vendo do mesmo jeito. Não teve nenhuma afronta ainda. Eu percebo, olhando no espelho, que eu ainda não mudei de verdade, de dentro para fora. Então tem alguma coisa errada. E Deus tá querendo trabalhar na sua vida. Ele tá querendo abrir os nossos olhos para que a gente entenda como que é o começo dessa caminhada com ele. Claro que essa mudança radical é algo que a gente precisa perseverar, alimentar todos os dias. Porque a salvação, ela é diária. A comunhão com Deus, ela é diária. Esse fogo não pode se apagar, que é o fogo de Deus dentro de nós. E o que aconteceu aqui na visão do Vale de Ossos Secos? Ezequiel foi levado em visão. E a gente tem que buscar uma vida com Deus nesse nível de ter visões, sabe? De Deus nos levar em espírito, porque Ele é espírito. Deus é espírito. Não tem como desenhar Deus. Não tem como fazer uma escultura. Não existe escultura de Deus. Isso foi o homem que criou. A gente já vai desmistificando algumas coisas. Porque se Deus é espírito, como que a gente vai desenhar Ele? Não tem como. Não tem como. Então, a gente pode adorar a Ele em espírito e em verdade. Ele vai se conectar quando a gente estiver conectado em espírito e em verdade. Como se conecta em espírito e em verdade?
abrindo mão das preocupações, se lançando no secreto, tendo essa vida de oração, de buscar comunhão, não só uma vida de oração de ficar pedindo, repetindo as mesmas coisas, mas um bate-papo, um diálogo, uma conversa, buscando essa proximidade, buscando essa intimidade, separar tempo para ele. Aí a gente já tem mais um ponto. Será que eu estou tendo tempo para ele? Eu estou separando tempo para ele no meu dia? Ah, mas meu dia é tão corrido, Deus entende. Não é assim que funciona. Ele entende que tempo é prioridade. A gente vai ter tempo para aquilo que é nossa prioridade. Pronto, simples assim. Então, sem medo do que vão falar, mas se eu não tiver tempo para fulano, para ciclano, vão reclamar, Deus vai entender. Então, isso mostra que a gente está mais preocupado com as coisas que a gente vê do que com aquelas que a gente não vê e não se conecta em espírito com ele. Então, a gente começa nesse ponto, né? E aí Ezequiel tinha uma vida de intimidade com Deus, ele era um profeta, ele andava sozinho, e Deus usava ele poderosamente. Deus levou ele em visão para um vale tremendo de ossos secos. Um vale que era a humanidade ali, as pessoas mortas espiritualmente, sabe? Israel estava perdida. E Deus levou Ezequiel para uma visão tão profunda dessa, em espírito, conectado. E no mundo espiritual a gente pode alcançar isso, né? A gente tem que buscar essa intimidade a nível de Deus nos dar essa visão do reino dos céus, a visão da nossa vida, a visão do que está por vir, de como se prevenir. Esse é o Espírito Santo morando dentro de uma pessoa. Quando a pessoa busca o batismo com o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando dentro dela, e a gente continua buscando essa intimidade, a gente vai alcançando níveis espirituais a ponto de ter uma visão como Ezequiel teve. Vamos lá então no versículo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. São pessoas. E hoje, quantas pessoas estão vivendo espiritualmente um vale de ossos secos? Às vezes uma área da vida tá seca. O casamento, ou a loja, o trabalho. Tá desesperançosa, desesperada. Não sabe mais o que fazer. Tá realmente aquele vale sequíssimo, assim, tá... A pessoa tá sem força, a pessoa já tá sem vida. Você conversa e você já não vê vida mais na pessoa. É a pessoa que só fica reclamando. E a pessoa que só fica reclamando, ela não tá buscando uma solução, ela tá buscando um aliado para reclamar junto. Por isso que lá, por exemplo, dentro da escola, eu coloco isso. Gente, é uma regra aqui. Reclamar é uma regra, porque você tá minando o sonho dos outros. Você fica reclamando numa live, você fica reclamando no direct, ou você fica reclamando num grupo. Você está minando o sonho dos outros. Você não está sendo um exemplo e nem digno de se dizer que é uma pessoa de Deus, porque você não está ajudando ninguém. Que a nossa vida aqui, com comunhão com Deus, é contribuir, é crescer e contribuir com o próximo. E ninguém precisa saber, né, dos nossos problemas. Isso a gente resolve em oculto, que as pessoas, quanto mais intimidade a gente dá para as pessoas, mais ferida a gente é. Então tem que dar intimidade para a pessoa certa, né? Porque no direct ali também, quando o povo vem reclamando, eu já vou... Tem gente que eu nem respondo, porque a pessoa não tá querendo uma solução. Ela tá querendo um aliado, alguém que reclama junto, que mina junto com ela. E aqui, Ezequiel foi levado para esse vale. E aí, olha só o que Deus fez. E me disse, filho do homem, Deus falando com Ezequiel, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Deus perguntou para Ezequiel, porventura, esses ossos secos aqui, isso aqui, essas pessoas mortas espiritualmente, em visão, porventura elas podem viver? Deus perguntou isso para Ezequiel, né? E assim é como na nossa vida. Porventura, alguém que está em estado terminal pode sobreviver? Porventura, um casamento que já está por um fio destruído pode ser transformado? Porventura, um negócio que já está a um fio pode ser reestruturado? Não há impossível para Deus e não há limites em quem manifesta a fé. E há um momento de orar e há um momento de agir a fé. Ezequiel estava no momento de agir a fé total, que ele foi levado em uma visão e Deus fez uma pergunta para ele. E aí, porventura, esses ossos podem viver? E Ezequiel disse, Senhor Deus, Tu
os sabes. Ezequiel já deu uma balançada aqui, né? Mas ele lutou contra isso, continuou perseverando ali, não deixando a dúvida consumir. Porque ele poderia ter falado, sim, Senhor, pode. E aí são nesses momentos de dificuldade, nesses momentos assim, de aflição, que a gente demonstra a verdadeira fé que a gente tem, né? Através das nossas atitudes, das nossas reações. Então assim, Ezequiel falou, Senhor Deus, tu o sabes. Então, Deus disse a Ezequiel, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então a vida daquele povo estava ali na mão da fé de Ezequiel. Deus queria usar Ezequiel ali para profetizar. E o poder, a gente vê o poder da palavra, da determinação, de realmente acreditar no impossível, profetizar, determinar, de que e enxergar, né, um problema como algo que a gente precisa mudar a rota, precisa evoluir. E diante de um problema, existe esses dois caminhos, né? Ou você piora, ou você cresce, ou você muda, ou você termina de afundar. E é uma escolha, né? Somos nós que decidimos. Então eu passo por problemas e passando por esses problemas eu busco enxergar o meu eu, né? Senhor, me mostra esses vales de ossos secos que existem dentro de mim, que estão no meu inconsciente, eu não estou enxergando. Então isso já é uma oração até de humildade, né? Que ao invés de você falar que a culpa é do outro, ao invés de você procurar uma solução rápida e fácil, ao invés de terceirizar o problema, você reconhece e fala, Senhor, há algum problema em mim? Eu preciso mudar alguma coisa? Eu preciso reestruturar algum vale de ossos secos de alguma área da minha vida que depende da minha perseverança, da minha mudança. Nossa, e assim, quando você faz essa oração, Deus te mostra coisas, te leva em lugares. Te leva em lugares, você lê alguma coisa e vê que é uma resposta. E você passa a se conhecer de verdade. Quando você passa por um problema, é hora de se conhecer de verdade, entender a sua verdadeira identidade, né? E eu sei que não é fácil, gente. Passar por problema não é fácil, né? Parece até bonitinho aqui ficar falando. Mas se você tem o Espírito de Deus morando dentro de você, a paz que excede todo o entendimento não permite que você se entregue para aquilo. Então, se tem gente, por exemplo, reclamando, murmurando, mandando esse tipo de mensagem, gente desacreditada, não tem fé, não tem como falar que tem comunhão com Deus, não, gente. Aí é uma realidade. Deus está chamando a gente para uma fé racional, que pese, que pensa, não uma fé emocional. Porque por muito tem se pregado por aí um Deus só de emoção, um Deus só da graça. Mas é o que a gente tem sempre falado, e o justo juízo, o general de guerra, o leão da tribo de Judá? Cadê esse Deus também pregado? Que fala pra gente ser forte e corajoso, que fala pra gente perseverar, que fala que não há limites em nós, e que é isso que ele busca que a gente venha manifestar nesses momentos. Não só o choro. A gente chora ali, derrama em oração pra Deus, mas é um choro muitas das vezes de revolta. O choro tem que ser de revolta, não de lamentação. Não aceita essa situação que eu tô vivendo. Tô triste, mas vou perseverar. Não vou levantar daqui do mesmo jeito. E vou buscar mais intimidade, vou estreitar meu relacionamento com o Senhor, porque é o Senhor que luta por mim, é o Senhor que luta as minhas guerras. Se o Senhor é o dono da minha vida, então eu estou aqui para fazer o que o Senhor quiser que eu faça. E aí muitas vezes as pessoas tomam as suas próprias decisões sem que Deus esteja no controle de verdade, né? E tentam ajudar a Deus em algo que Ele permitiu e de certa forma quer nos ensinar. Então assim diz o Senhor Deus a esses ossos. E aí ele falou para Ezequiel profetizar. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído. Os ossos secos eles estavam espalhados. Houve um ruído, os ossos começaram a se juntar. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um barulho. E os ossos se achegaram, cada um ao seu. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne sobre a pele, e estendeu-se sobre eles pele por cima, mas não havia neles espírito.
aí a gente começa a olhar para a vida espiritual. Então, foi profetizado, né? A gente profetiza que aqueles ossos secos fossem ressuscitados. Então, a gente profetiza sobre o milagre, a gente determina uma transformação, mas não adianta ter olhos e não conseguir enxergar, tá cego espiritualmente. Não adianta ter ouvidos e não conseguir ouvir, como o próprio Deus fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então não adianta também ter um coração e viver movido pela emoção. E não reagir, não agir. Ontem eu tava conversando com uma pessoa, até da minha família. Minha vida tá do jeito que Deus quer. Tô buscando só felicidade. Deus vai mandar ainda, sabe? Tô trabalhando pra sobreviver. Falei, que mente que é essa? Como você tem coragem de falar o nome de Deus numa situação dessa? Você tá trabalhando pra sobreviver, então você vai trabalhar o resto da sua vida. E Deus, a vontade de Deus vai ser feita à medida que você plantar, que é uma parceria a vida com Ele. Não adianta ficar esperando sentadinho, ai, Deus vai fazer por mim, e não vai fazer a nossa parte, não. A gente tem que provocar o milagre. Deus até ajuda. Quando eu falo isso, o povo até escandaliza. Deus ajuda os fracos, mas Ele conta com os fortes. Pronto, acabou, é a verdade. Numa guerra, tem que contar com quem tá ali preparado, com os fortes, não dá. Não é à toa que Gideão, ele mandou voltar os tímidos, ficaram 300. Tinham mais de 30 mil homens. Deus falou para Gideão, manda voltar todos os tímidos, todos os covardes. Na verdade, a palavra tímido é covarde, né? E é difícil a gente ouvir, porque a gente fica colocando significados em algumas palavras que mostram quem estamos sendo de verdade, né? Para viver um pouquinho mais no conforto, porque se enxergar é muito difícil. Então, ser tímido é ser covarde na Bíblia, na palavra, né? Então, aqui, Ezequiel profetizou sobre os ossos. Tá, eles ganharam corpo como uma pessoa normal, só que não tinha o Espírito de Deus dentro dessas pessoas. E sem o Espírito de Deus não há vida. Não há vida. Então a gente vai buscar o milagre, profetizar e olhar nas nossas vidas onde tem um vale de osso seco para restaurar, fechar essas feridas. E as cicatrizes, né, elas vão mostrar que a gente foi uma pessoa que perseverou, que lutou. Jacó lutou com o anjo de Deus a noite inteira. Quem tem coragem, né? Lutou até que Deus tocou na coxa dele. Peraí que eu vou ver se realmente ele quer ter vida comigo. Se ele não tá sendo só mais um empolgado, só um que fala que se ele realmente quer ser de verdade. Então Deus deslocou a coxa dele. O anjo de Deus, a gente conhece a história de Jacó, é famosa. Deslocou a coxa de Jacó. E imagina a dor que ele sentiu. Pensa, na coxa, o meu cunhado fez uma cirurgia na coxa, disse que ele sofreu demais. Colocou um ferro na coxa ali, né? Então imagina o tanto que Jacó não sofreu ali. Mas ele continuou. Não, você não vai sair daqui enquanto não me abençoar. E é nesse nível de entrega, são essas pessoas que Deus está procurando. Que mesmo na dor, mesmo as pessoas perseguindo, mesmo se sentindo sozinha, assumem o nome dele. E lutam e perseveram em meio às dificuldades, em meio aos obstáculos, independente do que for, radicalmente se lançam porque querem ter comunhão com esse Deus a todo custo. É como você vai ver um fã de um artista. Eles ficam malucos ali no meio da multidão, são pisoteados e eles querem tocar, eles querem ver, eles gritam, eles ficam com fome, eles passam frio, eles passam na chuva, eles dormem na fila, mas eles querem ver o seu ídolo. Então, o quanto a gente está demonstrando querer ver a Deus na nossa vida nesse nível de busca. Eu não vou levantar daqui enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não descer sobre a minha vida, enquanto o Senhor não me mostrar quem eu sou de verdade. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar na hora de orar com Deus é: Senhor, tenha misericórdia da minha alma. Eu tô aqui para pedir realmente perdão, para o Senhor abrir meu coração e mostrar o que tem dentro de mim, me ensinar a me enxergar como o Senhor me enxerga, que eu tô cansada de ser quem eu estava sendo, que eu não sou essa Coca-Cola toda que eu acho que eu sou, não. Eu tenho muito que aprender nessa vida e eu preciso que o Senhor me ensine nessa vida. Se eu estou passando por isso, o que eu tô fazendo de errado? Eu tô aqui para aprender e para buscar energia também, para buscar o poder do Senhor, para buscar a direção, a força e o equilíbrio, que só o Senhor pode fazer isso por mim. Isso eu não vou conseguir com alguém me fazendo elogios. As pessoas não têm o poder de fazer isso.
As pessoas podem me dar um conselho, alguma coisa, mas é o Senhor que dá a direção de verdade. E, aliás, me coloca no lugar certo, com as pessoas certas, para ouvir o conselho certo. Pessoas do Senhor, para andar com essas pessoas. Então, tudo parte de um princípio das nossas escolhas, onde a gente está andando, o que a gente está provocando para que Deus haja na nossa vida de verdade, né? Então, às vezes, a frustração impede de enxergar a direção e de ouvir a voz de Deus. E Ezequiel, ele profetizou aqui e veio sobre as pessoas a vida de novo, veio o corpo de novo, mas um corpo que ainda continuava morto, porque não tinha o batismo com o Espírito Santo. E se Jesus precisou ser batizado com o Espírito Santo, quem somos nós para achar que não? E o batismo com o Espírito Santo, a gente tem que parar de romantizar, que ele não vem de qualquer maneira, ele é muito santo. É o próprio Deus puro, o Rei dos Reis, habitando dentro de um ser. Ele não vai vir de qualquer maneira para as pessoas que estão nem aí para ele. Então, é uma mentira que tem sido pregada para vocês, que todo mundo já é batizado com o Espírito Santo. Isso é uma conquista que a gente... Tá, Jesus já conquistou na cruz a nossa liberdade. Agora somos nós que temos que buscar andar com ele para que essa luz, ela venha ser transferida pra gente. Para que a gente possa ter a unção dele. Tem que andar com ele, tem que buscar. Porque ele fala, buscai-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, é radical, gente. Não é de qualquer jeito, sabe? Não é fazendo uma oração rápida. Não é orando só o Pai Nosso. Às vezes não tá nem pensando no que tá orando. Não é sobre rituais. Não é sobre só propósitos. Não é sobre só ir na igreja aos domingos. É sobre vida com Ele. Sobre prioridades. É sobre aquilo que ninguém tá vendo que você e eu vivemos. Em prol de buscar essa luz. Em prol de buscar essa intimidade. Em prol de buscar essa comunhão. E à medida com que a gente se lança, Ele vai se lançar. A gente vai ter mais luz, a gente vai ter mais energia, a gente vai ter mais brilho. Isso só ele pode fazer por nós. Mas ele só vai fazer na vida daquele que quer. Porque coloca diante de nós, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe a bênção. Ele ainda sugere que a gente escolhe a bênção, né? E aqui Ezequiel profetizou de novo então, tá? E ele disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e sopra sobre estes mortos para que eles vivam. Então, a pessoa que não tem o Espírito Santo não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está escrito lá em Romanos 8. Você pode ler lá Romanos 8. Leia Romanos 8. Confere. Sai dessa Bíblia. Se você está dessa live, se você está em conflito, leia na palavra. Busque a verdade lá. Romanos 8. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu não sei o que promove dentro de você essa palavra, mas me dá muito temor. De querer o Espírito de Deus habitando. Mas como que eu sei que eu fui batizada com o Espírito Santo? Você vai ter certeza na hora que ele descer sobre a sua vida. Não é um momento de emoção. Não é na hora que tá tocando a música na igreja que você se sentiu bem ali, aliviada, que você desabafou. Mas você saiu da igreja, da sua vida, dentro de você continuou do mesmo jeito? Dentro. É dentro. Pelos frutos a gente conhece a árvore. Pelos frutos que a gente promove. É inconfundível uma pessoa que tem o Espírito Santo de verdade, pelas palavras dela, você convive com essa pessoa uma semana, você sabe se essa pessoa tem o Espírito de Deus através das reações ou não. E não é mérito. Não é mérito, ninguém merece. Nenhum de nós merecemos o Espírito de Deus. Mas é o salário. Quem busca, acha. Quem busca de todo o coração, quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, quem prioriza em primeiro lugar, vai receber. E a gente vê vários sacrifícios na Bíblia, né? Davi, para não perder o Espírito de Deus ali depois que ele pecou, ele fez jejum de 7 dias, rasgou suas vestes, ele se consagrou, ele se separou, ele buscou a Deus, ele se humilhou, ele mostrou para Deus de fato, ele escreveu os salmos ali, as orações de Davi, que ele não queria se afastar. Ele falou, Deus, você pode tirar tudo de mim, de menos a tua presença. De menos a tua presença. Então, a gente consegue medir, tá? O que tem dentro de nós de verdade. A gente ficar cansado é normal, mas a gente sair aí por aí falando com todo mundo que tá cansado a fim de encontrar uma muleta não é normal. Não é normal.
É porque é no nosso quarto que a gente resolve isso. De joelhos dobrados, Senhor, me ajuda. Eu quero força, energia, tô aqui para buscar a tua face, para buscar a tua presença. E nisso a gente vai buscando dele. Porque quando a gente tá fraco, ele nos faz forte. E ele não prometeu facilidade para ninguém, que às vezes a gente tá buscando isso, né? Ah, eu tô cansada, que eu tô trabalhando demais. É normal. Tem um momento da vida, se você quer alcançar algo, a gente vai ter que trabalhar muito mesmo, não tem jeito. Até mesmo com a comunhão com Deus. Qual foi a última vez que você passou uma madrugada inteira buscando a face dele? Uma vigília, buscando a presença? Sacrificou para isso? É sacrifício. O reino de Deus é tomado por esforço e violência. E só os que se esforçam entram. Na vida do trabalho também é assim. Tem filho, tem mãe. Deus já sabe de tudo isso, mas por que você está confessando isso para todo mundo? Eu tenho um filho, é porque a minha vida é assim, a minha vida é assim. Tá procurando alguém que tenha comiseração e que venha se assemelhar com você para você se sentir um pouco mais confortável. Na verdade, é isso. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente está confessando por aí, porque Deus não está se agradando disso. Porque na verdade você está reclamando do que Ele te deu para guiar. É como o povo do Egito. Vão para a terra prometida, mas vão passar calor, vão passar frio, vão passar no meio do deserto, mas vocês vão chegar até lá. E o povo ficava reclamando. Ai, mas tô cansado. Era melhor ter ficado lá, né? Ai, mas isso, ai, mas aquilo. O Deus ficou estafado do povo. Nossa, chega, parem de reclamar. Vocês vão morrer aqui no deserto. Então, quanto mais a gente reclama, mais a gente está atrasando a ação de Deus na nossa vida. É como se a gente estivesse reclamando daquilo que Ele colocou na nossa mão para guiar, do sonho que Ele colocou dentro de nós. Todos nós vamos passar por problema. Todos nós vamos passar por dificuldade no trabalho. Vai ter vontade de desistir. Ai, eu tô cansada. Fala, eu tô cansada pra Ele. Não vão ficar falando pros outros. Deus, eu tô cansada. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. Eu tô aqui e vou caminhar. Jesus, Ele orou. Senhor, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui pra lutar. Tô sangrando. Tô no desespero, mas vambora. Eu tô no meio da guerra. Eu confio no Senhor. Eu confio no que o Senhor prometeu pra mim. E eu confio no que o Senhor confiou nas minhas mãos. E eu não posso te decepcionar. Eu não posso ser uma vergonha pro teu nome. E eu vou honrar o teu nome através da minha luta, da minha perseverança. E eu não vou ficar por aí reclamando e buscando algum apoio pra me sentir um pouco mais confortável. Eu tô falando isso aqui pra mim também. Pra mim também. A gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Porque a gente não tá agradando a Deus com as coisas que a gente anda confessando por aí. Porque na hora de abrir, por exemplo, uma loja, né? Aí é um sonho de Deus. Mas na hora de passar nas dificuldades que existe ter uma loja, a gente não quer passar. Poxa, Jesus passou por problema também. Foi perseguido. E ele é cheio de marca. Agora, as cicatrizes que Jesus tem, as cicatrizes de algo que a gente viveu, é o que nos conecta com as pessoas. É um testemunho que a gente vai poder dar para ajudar o outro que passa pelo mesmo nos dias de hoje, para ele ver uma esperança. E a gente vê uma esperança em Jesus, porque as cicatrizes que ele tem nas mãos e nos pés mostra que ele foi glorificado, mostra que ele venceu, e que se ele venceu, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, nós também podemos vencer. Não é que podemos. Vamos se a gente confiar, se a gente fizer o que ele orienta para fazer. Simples assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado e parar de romantizar o evangelho, porque Deus não é obrigado a fazer nada por nós. Ele já fez tudo que tinha que ser feito. Agora está em nossas mãos. Não temos que cobrar nada dele. Só o amor dele naquela cruz já basta. Já é o suficiente para a gente dobrar os joelhos todos os dias, enfiar nossa cara no chão, falar: Senhor, do pó eu vim, pro pó eu vou voltar, eis-me aqui. Porque eu não sou nada sem a tua presença. O Senhor não precisa fazer mais nada por mim. Porque só o que o Senhor já me fez, me prometer a vida eterna e me dar a oportunidade de alcançá-la, já basta. O Senhor pode tirar tudo de mim, de menos a tua presença. Como Davi orou. Vamos aprender com Davi. Davi falou: Deus, você pode tirar a riqueza, você pode me tirar tudo, de menos a tua presença. Mas não, a gente tá querendo um caminho mais curto. A gente tá querendo um pouco mais de tempo. A gente tá falando coisas que Deus... Nossa, você não sabe o que tá falando, né? Você não sabe o que é realmente a vida. Porque tá reclamando nessa situação. Imagina, gente, tem gente passando por problemas tão piores, né, gente? Tem coisas que se a gente vê pessoas que vivem assim,
pessoas que estão morrendo sem a salvação. E será que isso, a gente tem chorado por isso também, ou só tem chorado pelo nosso próprio umbigo, né? Ezequiel, ele estava aqui vendo pessoas mortas, e ele deve ter vivido uma angústia, um sofrimento ali de ver aquele povo. E quantos dos profetas de Deus choravam, derramavam suor e choro por conta do povo que estava padecendo, que estava morrendo. E será que isso é algo que faz parte dos nossos pensamentos? Sofrer pelo povo que está padecendo? Qual foi o último dia que você chorou por uma alma que precisa da sua oração? Que a gente levantou um clamor por uma alma que precisa de ajuda espiritual, que a gente se preocupou com o próximo nesse nível de separar uns minutos da nossa vida para levantar um clamor por aquela pessoa. Eu fiquei tão feliz com uma aluna minha que me mandou um direct, acho que ela é pastora, ela falou: mãe, eu tava lá na igreja e aí me veio você na mente e eu levantei um clamor por você e eu fiquei emocionada e eu fiquei ali muito tempo orando por você. E eu orei muito, eu tenho certeza que você foi visitada. Nossa, eu fiquei assim, falei, que maravilha. Nossa, eu tô muito feliz, muito honrada, obrigada mesmo. Poxa, alguém parar e chorar por você, orar por você ali um tempo da vida, sofrer por você. Será que a gente tá sofrendo dores de parto pelas almas que estão indo pro inferno todos os dias? A gente tem se colocado como esse soldado de Cristo, que isso é ser de Deus de verdade. Se colocar à disposição também pelos sofridos, que é amar ao próximo como a ti. Não é amar mais ao outro como... amar mais ao outro, né? É amar igualmente. É um mandamento, né? Amar ao próximo. Ou será que a gente está um poço de mágoa? Mágoa, rancor, indiferença, reclamando dos outros, falando mal dos outros. Se a gente for olhar bem lá no fundo, a gente enxergar a podridão que existe dentro de nós. E a gente tem que pedir a Deus para mostrar isso, porque isso tem que nos despertar, né? Voltando no versículo 10 aqui. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou naquele povo e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, é o povo, somos nós. Eis que dizei: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas. Se a gente está morto espiritualmente, está vivendo uma vida morta, uma vida, sabe, de destruição, de fundo de poço, ele é capaz de abrir esse sepulcro, abrir esse túmulo e te colocar de pé. Se a gente buscar isso, né? Ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas. Ó povo meu, como Deus nos ama, né? Ele nos ama tanto, mesmo a gente sendo tão pecador, tão... merece nem uma live dessa, a gente não merece essa palavra. E ele tem se preocupado com a gente, como lá desde o início, que ele levanta pessoas, ele tem Jesus, né, para interceder por nós. Tem Jesus, porque como Jesus veio, né, na carne, então Jesus chega ali para Deus: Senhor, eu sei que ele tá vivendo, eu sei o que ele tá passando, eu tive na pele dele, eu vim como homem. Eu sei porque que ele tá chorando. Vamos dar mais uma chance, vamos levantar alguém para poder ajudar, para poder auxiliar. E assim Deus faz, como no deserto do povo do Egito. Mas o povo não quer. O povo prefere continuar reclamando e se justificando. Mas o meu caso é diferente. Na minha casa é diferente. Você não sabe o mínimo, você não sabe o que eu passo. Por quê? Porque você não tem filho. Você não sabe o que eu vivo. Não, mas a minha casa é porque o seu casamento não tá como o meu. Não, é porque você não... Justificativas em cima de justificativas. Agora, quanto a Deus, a gente não tem o que se justificar. Porque Ele sabe tudo exatamente o que a gente viveu e vive. Porque Ele passou a pior das dores, que foi aquela morte terrível. Foi esbofeteado. E isso não é suficiente para muita gente que continua reclamando. E não dobra os joelhos por amor, por temor, por gratidão. Mas só dobra os joelhos para pedir. E ai dele se não responder. Vou ficar com magoinha. Vou sair da igreja. Vou me afastar. Porque me magoaram.
Pessoas intocáveis, pessoas sensíveis demais. Quando ele nos ensina a usar a fé inteligente. E porém em vós o meu espírito, e vivereis em vós, e porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto, e o fiz, disse o Senhor. Eu vou ler só uma parte aqui que tem da explicação na Bíblia aqui. Todos os homens que não conhecem a Deus estão mortos em seus pecados e fazem parte do vale de ossos secos. Isso é, do mundo. Vivem presos a paixões, fracassos, dores, angústias, ansiedades, medos, dúvidas. Vivem uma ruína. Mas ao abrirem os seus ouvidos para a palavra e buscarem a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, se lançarem, se entregarem, decidirem ter uma vida de verdade com Deus, esses recebem vida. Com isso, o profundo e impressionante estado de secura e entorpecimento espiritual dá lugar à ação do Espírito Santo. Nasce assim uma pessoa cheia de fé, justificada e reconciliada com o Altíssimo. Porém, vale lembrar que essa obra de restauração depende da disposição do servo em proclamar a sua palavra em obediência a Ele. Em obediência a Ele. Em obediência a Ele. Então, essa palavra aqui é para a gente refletir. O que a gente tem confessado, né, por aí? Mesmo que a gente esteja passando por um momento de vale de ossos secos, um momento difícil, mas ele não trouxe aqui para falar pra gente o que a gente quer ouvir, mas para falar o que a gente precisa fazer. Levantar, lutar, perseverar, ser fiel, se entregar a vida para ele, de verdade. A vida é dele, minha amiga. Se você entregou tudo, na hora que você está passando por um momento difícil, você pode chegar para ele e falar: Senhor, entreguei minha vida para o Senhor. E aí? E agora? Tô sem nada para comer aqui em casa. O Senhor precisa abrir as janelas do céu. O Senhor precisa me dar uma direção. Porque eu não tenho mais vida. A vida não é minha mais. A vida é do Senhor. Então, se a vida é do Senhor, o Senhor precisa dar conta dela. Me fala o que eu preciso fazer, correr atrás do quê e pra onde ir, eis-me aqui. Também não quero ficar aqui sentada, tá? Mas eu também não aceito ficar mendigando, porque o Senhor disse que um justo não mendiga pão. Um justo não mendiga pão. Então eu tô aqui, eis-me aqui, o que eu preciso aprender? Mas, pra honrar o teu nome, eu não aceito a minha vida envergonhar o teu nome. Não, porque eu não tô levando o nome de um Deus morto. E aí? O que eu vou fazer? A gente pode chegar para Deus e falar nesse nível com Ele. Que Ele até se agrada. Né? Nós não somos perfeitos. Mas se a gente for justo e estiver andando em fidelidade com Ele, entregar tudo para Ele, a vida não é nossa mais. Então a gente pode sim, num momento desse, falar: Senhor, confio em Ti. Eu sei que o Senhor não vai me deixar passar fome. Eu posso passar por um momento difícil, mas eu sei que o Senhor não vai me deixar morrer. Isso aqui é um vale. E eu vou passar por ele. Honrando o teu nome. Eu não vou envergonhar o teu nome, mas eu vou passar por esse vale. E vou dar testemunho ainda da tua grandeza. Profetiza palavras positivas. A palavra tem poder. A palavra criou o céu, a terra, o mar e tudo que há embaixo da terra. Então o que está saindo da nossa boca? O que a gente está profetizando? Palavras de derrota ou palavras de vitória? Independente do que a gente está vivendo, né? Eu já passei um momento da minha vida que eu comi arroz e ovo. Graças a Deus, arroz e ovo é muito bom. Gostoso demais. Maravilhoso. Mas é um momento que eu precisava aprender alguma coisa. E é o que ele fala: ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temas, eu venci o mundo. Se eu venci, você também pode vencer. Deixa eu só ver o que vocês estão mandando aqui, gente, que eu empolguei aqui. Eu fiquei até sem ar. Vocês mandaram algumas escritas aqui, deixa eu ver. Aprendi, loja top, que reclamar não adianta, só piora e traz vibrações, só isso. Aí junta, é um efeito manada, né, loja top? Faz aquele efeito manada, aí começa a juntar aquele monte de mosquito
que quer reclamar junto. O lugar começa a ficar fedido, insuportável. Ninguém quer ficar naquele lugar. Ninguém quer ficar onde tem aquele monte de mosquito. Sai daqui. Ninguém quer, né? É uma vibração ruim. Nossa, é ruim. E a gente tem que se vigiar, né? Porque às vezes, detalhe um pouquinho, a gente reclama. Não tem, né? Eu também, quando eu vejo, nossa, tô reclamando, meu Deus, né? Mas acho que o pior estágio é a gente chegar num ponto de chegar, né, no Instagram ou chegar num grupo de pessoas que a gente nem conhece direito e ficar, ó, vomitando isso. Acho que é um estágio, assim, terrível. Temos que controlar nossa língua. Verdade, K-Closet, tão pequeno e podem causar muitos danos. Fazer jejum de palavras, né? Pedir a Deus para consagrar nossa boca, nossa língua e para que a gente ouça mais. Lá em Provérbios tem vários versículos que falam sobre o fato de você ouvir mais, né? E falar menos. É verdade, temos que aprender a orar e agradecer mais. Mas você é muito sábio. Só sabe a nada? Sei de nada. Palavras sábias, necessário escutar essas palavras hoje. Deus nos sacode, né? Porque ele, poxa, não tem nada melhor, né? Que você ver uma pessoa diferente da maioria. A maioria, porque se o mundo já é do maligno, então a maioria das pessoas se parece com o pai delas. Se parece com o pai delas. São pessoas amarguradas, pessoas que estão decepcionadas, né? Porque o diabo, ele anda revoltado, decepcionado, tem inveja, é mentiroso, ele é o pai da mentira, né? O rei da mágoa. Quem que é o pai da mágoa, gente? Fala sério. Ele guarda uma mágoa de Deus, né? À toa que ele quer tocar nos filhos dele, levar o máximo que ele puder pro inferno. Espírito de confusão, espírito de contenda, de baderna, de efeito manada negativo. Quem tá servindo a quem? Não tem nada do Espírito de Deus no meio disso. Não tem. E às vezes a gente não atina porque é tão sutil, né? E a gente não para pensar no quanto a gente está se afundando. Abrimos nossos olhos espirituais, exatamente. Deus está buscando pessoas que estão dispostas a assumirem o nome dele, não importa se vão perder seguidor ou não, e como ele quer te usar, minha amiga, aí ele que vai falar, né? Talvez não seja numa live como aqui, mas do jeito que ele quiser, se coloca à disposição, pessoas que estão dispostas a se entregar radicalmente, se lançar, sem muitas promessas, ele não vai ficar prometendo nada, é só você, é como ele falou com Abraão, sai de sua casa, vai pra terra que eu vou te mostrar. Vem comigo. Como ele falou com o outro que veio para ele, que ele chamou para seguir, e ele falou assim, Senhor, deixa eu enterrar o meu pai, pelo menos. E o Senhor falou, deixa os mortos enterrar os mortos. Vem e me segue. Que Deus radical, que às vezes a gente não ouve muito dele, né? A gente só ouve o do Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz passear em passos verdes, ele faz em águas tranquilas, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente eu vou descansar. 1000 vão cair do meu lado, 10.000 à minha direita, aí eu não vou ser atendido, eu não vou ser atingido. E vamos nos apegando em versículos isolados e a gente esquece. Quando ele chamou aquele discípulo, vem e me segue. Deixa os mortos enterrar os mortos. Vem, você confia? Vem, vão comigo. Quem tá tendo coragem de se lançar, Deus, não quero saber o que vai acontecer. Tô aqui me lançando. Entreguei a minha vida, pronto, o resto ficou pra trás. Agora, eis-me aqui, o que o senhor quiser fazer, se eu colocar na mesa, eu vou comer. Se tiver que ser jiló, não gosto. Mas o senhor falou pra comer, eis-me aqui, eu vou comer o jiló. Vou comer o jiló, porque na vida, por exemplo, você tem filho, né? Seu filho não come só besteira. Você tem que dar carne, você tem que dar legume para as crianças, né? Elas precisam ficar fortes. E é isso, quando você não tem vida mais, é o que o dono colocar para você fazer e pronto. Quando ele chamou o jovem rico já não quis. Vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Não tô te prometendo nada. Me segue. Não, Senhor, não. Aí é demais. Abrir mão do meu dinheiro, não dou conta. Foi o único que entrou na presença de Deus feliz
e saiu triste. E olha que ele bateu no peito, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu já cumpro os mandamentos. Não, tô na igreja há muitos anos, eu nasci na igreja. Meu pai, meu avô, minha mãe, eles são assim da igreja. E Deus não tem netos, ele tem filhos. Filhos que vivem uma vida atual com ele, não de testemunhos passados, né? Muito forte. E se deixar, eu vou ficando aqui, vou ter que sair. Magnífico, escolhoso, o amor dele por nós, é verdade. Nós, como seres humanos tão pecadores, não merecemos nada. Verdade. E tu é demais, ó. O arroz com ovo. Adoro arroz com ovo. É muito bom. Muito bom. Falou tudo que eu precisava. Amém. Deus abençoe você. Agora vamos pegar essa palavra e ó, sair daqui, gente. Nós temos que testemunhar o nome dele, né? Que imagina, olha uma pessoa... Ele tem orgulho, né? Esse aqui é o meu filho. Uma pessoa que, assim, sabe, tem inteligência emocional. E o que eu gosto muito, além de ler a Bíblia, que é o manual, né, gente? É o manual da vida, Bíblia, tem tudo que a gente precisa, tudo. Mas eu gosto de ler alguns livros também, além da Bíblia. Livro de inteligência emocional, eu tenho lido bastante. Pra gente buscar esse equilíbrio, que se a gente souber lidar com as pessoas, a gente vai... já evoluiu muito. Tenho aprendido tantas coisas, palavra poderosa, que forte. Na reunião dos servos, sábado, foi falado esse versículo. Esqueceu a fé do final. O Senhor me trouxe a seu perfil hoje. Já entendi que não foi por acaso. Dani, maravilhosa! Tenho certeza que você não chegou aqui por acaso. Ninguém chega aqui nesse Instagram por acaso. Só fica no acaso quem quer, né? Que ele chama. Mas quem quiser continuar na mesma vida, continua. Porque realmente aqui tem um propósito diferenciado pra gente, pra todos nós. Os planos de Deus não tem erros. É isso aí. Opa! Eu tô só lendo Especialista em Pessoas, é muito bom, cara. Eu não terminei de ler ele, mas o que eu já li, ele é muito bom. Comprei o Mindset também pra poder... Tenho assistido as palestras que eu até indiquei. Vocês têm me perguntado do Márcio. Ele é coach. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Nossa, gente, assiste no YouTube de vez em quando, tá? Às vezes eu tô me arrumando ali pra poder... Me arrumando aqui pra, por exemplo... Tô me maquiando, eu gosto de ouvir alguma coisa. E o Márcio eu conheci por acaso não, buscando sobre inteligência emocional. Às vezes as pessoas ridicularizam os coaches, né? Mas eles têm um estudo científico que casa totalmente com a Bíblia, né? Mas que nos dá também um outro parâmetro. E o Márcio, ele é cristão. Márcio Micheli, vocês conhecem? E ele é cristão e ele faz o trabalho dele de coach unindo com a palavra de Deus. Ele traz um versículo e assim, fala de inteligência emocional. Esse aqui, ó. Não é merchan não, gente, mas é porque, ó, Márcio Micheli. Eu conheci há pouco tempo no YouTube, já assisti vários vídeos dele sobre inteligência emocional, casamento, filhos, criação de filhos. Gente, assiste. Vai ajudar muito. Dá uma olhadinha depois lá nos vídeos dele. E claro, né, em primeiro lugar a Bíblia. Deu pra vocês verem aqui quem é? É o Márcio Micheli. Tem o Instagram dele também, mas no YouTube tem os vídeos, né? Thiago Brunet também é muito bom. Mas eu gosto do Thiago Brunet, mas o Márcio, ele tem uma palavra da inteligência emocional diferenciada também, tá? Também gosto muito do Thiago Brunet. Assisto os vídeos dele também. Mas o Márcio, ele tem essa pegada, ele fala bem assim, aprofundado sobre, às vezes, filhos, pais, casamento e... Gostei muito, não sei nem te explicar, tá? Assistam depois. Joga no YouTube. Joga lá no YouTube. Márcio Micheli, com I no final. Tá dando pra ver? Olha lá. Márcio Micheli. Só você jogar lá no YouTube o nome dele, vai aparecer. Tá bom? E é isso. Vamos andar com pessoas positivas. Vamos fazer uma oração aqui pra gente finalizar, né?
Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada por essa manhã, que o Senhor nos deixou até que tonto, né, aqui, mas é necessário. O Senhor não fala nada em vão. Como um pai que ama, é zeloso, o Senhor educa e tá abrindo os nossos olhos. E que não seja só mais uma live, que não sejamos irresponsáveis de sair daqui e desprezar as pérolas que o Senhor lançou sobre nós, que a tua palavra ela é preciosa e que o poder do Senhor, a joia rara que o Senhor é, possa penetrar dentro de nós, nos lavar, nos purificar, trocar o nosso sangue pelo do Senhor e que haja um mover, uma transformação total e completa, em nome de Jesus. E eu profetizo sobre cada um de nós que aqui estamos, vida em abundância, o batismo com o Espírito Santo, a comunhão com o Senhor, a salvação, a transformação, a energia, o fogo do Senhor no coração, o fogo do Senhor nos olhos, nos ouvidos, essa vida com o Senhor de entrega total e completa, testemunhas vivas, que o Senhor levante pessoas aqui como testemunhas do Senhor para cumprir essa missão de levar o evangelho do teu jeito, a tua maneira. Profetiza a salvação, a vida com abundância que o Senhor prometeu sobre todos nós que aqui estamos. E eu desligo na terra, no céu e nos confins do mundo, toda a maldição, tudo que foi lançado, tudo que estava programado para destruir essa vida. E eu ligo a vitória no céu, na terra e nos confins do mundo para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você. Sexta-feira que vem a gente volta. Quem quiser continuar participando, Café com Fé BH, aqui, ó, clica. Nós temos devocional lá na segunda, na quarta e na sexta, às 18 horas, tá? Lá é 18 horas. Qualquer coisa, gente, se vocês precisarem, eu tô à disposição. Se tiver ao meu alcance, pode me chamar no direct. Só não vem reclamar, hein? Por favor. Tchau, tchau. Beijo.